Com certeza você já ouviu falar sobre fundos de investimento. O que talvez você ainda não saiba é como eles de fato funcionam, ou como escolher os melhores fundos, ou aqueles que vão se ajustar melhor à sua estratégia de investimento ou aos seus objetivos. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa saber para escolher os melhores fundos de investimento. Então me acompanha até o final. Vem comigo! Para começar, eu quero te dar um exemplo. Imagine você, hoje, iniciando no mundo dos investimentos. Onde colocar o seu dinheiro? Seus 10 mil reais suados que você guardou ali e agora quer investir? Aonde você vai aplicar esse dinheiro? E aí você começa a pesquisar aqui, pesquisar ali, e você percebe que você vai precisar de muito tempo para ir no mercado, estudar o mercado, identificar as melhores opções. E depois disso você vai precisar de tempo para acompanhar o mercado, para saber se ao longo do tempo, com as atualizações do mercado financeiro, você ainda está investindo nos melhores lugares. Imagine também, com 10 mil reais no começo, talvez você não consiga alcançar todo tipo de investimento que você queira, porque os seus 10 mil reais sejam limitados. Talvez você não consiga fazer um portfólio bem diversificado, uma carteira diversificada de investimentos, que todos nós sabemos que é o ideal. Então, como solução, eu te dou uma ideia. E se você chamasse vários amigos que tivessem o mesmo intuito que você, de investir dinheiro para fazer esse montante crescer, para ter retornos financeiros? Então, cada um viesse com 10 mil reais e você juntasse dezenas de amigos, por exemplo. Então, vocês escolheriam alguém para administrar esse dinheiro. Vocês teriam que chamar alguém com muita experiência de mercado, com algumas certificações, com dedicação de tempo para estar estudando para fazer os melhores investimentos do dinheiro de vocês. Não seria uma boa ideia? Pois é, os fundos de investimento funcionam mais ou menos dessa forma. Várias pessoas se reúnem, investem o dinheiro no fundo de investimento e contratam um gestor, uma pessoa experiente que se dedica em tempo integral ou a maior parte do tempo dela para estudar no mercado quais são as melhores opções de investimento para que aumente a rentabilidade desse fundo, aumente a rentabilidade do seu dinheiro ali naquele fundo. Esse gestor é alguém com muita experiência. Você pode, dentro do mercado, escolher quais são os gestores que existem com maiores resultados, melhores performances, com um histórico positivo de resultado. Isso é muito importante. Um fundo funciona dessa forma. Você deve estar aí pensando, aonde que esse gestor vai investir o dinheiro que eu coloquei no fundo de investimento? Vai ser da cabeça dele? Vai investir onde ele quiser? Eu vou perder o controle, Ruiter. Na verdade, não precisa se preocupar com isso. O gestor do fundo de investimento ele precisa seguir a estratégia definida anteriormente para esse fundo. E aonde está essa estratégia? Aonde está escrito isso? Todo fundo de investimento, e isso é uma dica para você, todo fundo de investimento ele tem uma lâmina. Nessa lâmina estão contidas as principais informações sobre aquele fundo de investimento. Ali vai estar escrito aonde aquele gestor pode investir o dinheiro, os ativos. Ali vai estar escrito quais são as taxas, os custos desse fundo, vai estar escrito ali o dinheiro necessário, o capital inicial para você entrar nesse fundo, tá certo? Então, você sempre precisa dar uma olhada nessa lâmina. Por falar nas taxas, é muito importante você saber quais são as taxas cobradas em um fundo de investimento. Existem as taxas de administração e as taxas de performance. O gestor que trabalha para você, que trabalha para o seu fundo de investimento, para buscar sempre as melhores opções de investimento, ele precisa ser remunerado. E é da taxa de administração que ele é remunerado. Então ele vai cobrar uma taxa de administração sobre o fundo para pagar a remuneração dele e para cobrir os custos e as despesas desse fundo, tá certo? Então, por exemplo, você tem um fundo de investimento com a taxa de administração de 1% ao ano. Então, se você tem 100 mil investido nesse fundo, ao longo de um ano, a certeza que você tem é que pelo menos R$1.000 vai ser tirado desse fundo para pagar a taxa de administração. Ah, mas então vai diminuir o saldo? Claro que não. Se esse gestor for bem escolhido, for um bom gestor, ele vai subir o saldo, ele vai ganhar rendimentos, então vai crescer além dos 100 mil reais. Então vai ser 100 mil reais mais um rendimento e aí você vai pagar 1% em cima desse montante todo para o gestor. Existe também a taxa de performance. Essa taxa eu acho bastante interessante, porque ela é como se fosse um bônus para o gestor. Ele coloca um objetivo para esse fundo. Por exemplo, o benchmark, que é o objetivo desse fundo de investimento, vai ser o Ibovespa, por exemplo. Então, se o fundo atingir essa marca e superar essa marca, sobre essa parte que ele superou, sobre esse bônus, sobre o que exceder do benchmark do Ibovespa, ele vai cobrar uma taxa extra, que é exatamente um bônus por ele ter obtido resultado acima do esperado. Eu considero até uma taxa interessante, porque vai sempre motivar o gestor a conseguir melhores resultados.
Agora que você já sabe o que são fundos de investimento e já está mais familiarizado com o assunto, deixa eu te contar um negócio, te contar um segredo. No Brasil, existem mais de 16 mil fundos de investimento. E é isso, você pode falar, Rui, isso é bom, porque eu tenho uma grande variedade de opções. Sim, por um lado isso é bom, porque tem várias opções para investir. Por outro lado, quanto mais fundos, quanto maiores são as opções de escolha, mais difícil é você escolher. Como escolher dentre 16 mil? E é por isso que eu quero te ajudar agora. A grande verdade é que os melhores fundos de investimento são aqueles que melhor se adequem aos seus objetivos financeiros. Se adequem a você. Existe uma variedade e dentro dessa variedade você pode escolher aqueles que são mais adequados para você. Então, para isso, você precisa primeiro saber quais são os seus objetivos financeiros. Quanto você está disposto a correr de risco para poder aumentar a rentabilidade do seu fundo? Ou por quanto tempo você pretende deixar o seu dinheiro investido nesse fundo? Essas 3 perguntas você precisa responder. E você também precisa saber qual é o seu perfil de investidor. Você sabe o que é isso, né? Se você é conservador, se você é moderado ou se você é arrojado. A partir do momento que você identifica o seu perfil de investidor e você tem a resposta dessas 3 perguntas, qual o seu objetivo financeiro, por quanto tempo você quer deixar o dinheiro investido e quanto você está disposto a correr risco para obter rendimentos melhores. A partir daí você consegue escolher os melhores fundos, aqueles que vão estar mais adequados à sua estratégia. Por exemplo, se você é mais conservador, se você pensa no curto prazo ou se você não gosta de correr muito risco, existem os fundos de renda fixa, onde a forma de cálculo, o resultado desses fundos são mais previsíveis. Você consegue ter uma maior mensuração do que vai acontecer no futuro. Não que seja possível prever, mas você consegue ter pelo menos uma ideia. Como o próprio nome já fala, fundos de renda fixa. Para quem está disposto a correr um pouco mais de risco para conseguir melhores resultados, você tem um perfil de investidor mais moderado, existem os fundos multimercados. Nesse tipo de fundo, o gestor ele tem um pouco mais de liberdade. Ele não fica restrito na renda fixa. Ele, além de renda fixa, ele pode agregar produtos mais sofisticados ou outros produtos, como ações de empresas, como produtos de câmbio. Ele pode ir atrás do mercado de outros tipos de ativos para incrementar na rentabilidade do fundo. Lógico, vai ter mais risco? Provavelmente. A regra do mercado é essa. Quanto maior o retorno esperado, um risco maior, você pode aceitar um risco maior, né? Então, seguindo essa própria lógica, você que é mais arrojado, está mais disposto a correr mais risco para conseguir resultados melhores, principalmente para quem investe no longo prazo. No longo prazo, os fundos de ação são uma excelente opção. Por quê? Nos fundos de ações, os gestores eles precisam aplicar, investir a maior parte dos recursos do fundo em ações de empresas que ele julgue que no longo prazo vão se valorizar, vão crescer e vão trazer retornos e melhores resultados para o fundo. Então, se você está com um horizonte de longo prazo, você aceita correr mais risco, você tem um apetite maior para o risco desde que traga maiores resultados, maiores retornos, vale a pena você olhar com carinho para os fundos de ação, tá certo? Então, eu falei de 3 tipos: fundo de renda fixa, fundos multimercados e fundo de ações. Existem outros tipos de fundos, mas esses são os principais. Uma dica que eu te dou: monte uma estratégia de investimentos. Pense no seu portfólio de investimentos como um todo. Não pense, vou pôr tudo no fundo. Vale aquela ideia da diversificação, de não pôr todos os ovos na mesma cesta. A ideia é essa. Então você pode, por exemplo, eu sou um pouco mais conservador, mas eu queria no longo prazo ter um resultado um pouquinho maior. Então você pode colocar a maior parte do seu recurso em fundos de renda fixa e uma parte menor diversificar entre multimercados e fundos de ação. Você pode fazer a sua estratégia dessa forma, que aí no longo prazo você mantém a maior parte do seu dinheiro com segurança, mas no longo prazo você consegue ganhar um pouco mais de performance com esses fundos multimercados de ações. Segue essa ideia de montar um portfólio de acordo com os seus objetivos, de acordo com o seu apetite de risco para maiores retornos, de acordo com o seu perfil de investidor. É a dica que eu te dou. Pense como um todo nos seus investimentos. Por fim, eu não poderia terminar esse vídeo sem te dar algumas dicas práticas aqui de como escolher o fundo mais adequado para você. Então uma dica é sempre compare diversos fundos e principalmente fundos da mesma natureza, do mesmo tipo. Você não pode comparar um fundo de renda fixa com um fundo de ações e falar esse fundo de ações rendeu muito mais que o fundo de renda fixa. É lógico, espera-se que ele renda mais mesmo porque ele tem um risco maior. A taxa de administração desse fundo de renda fixa é muito menor que do fundo de ações. É de se esperar também, porque renda fixa o gestor talvez não tenha que estar tão ativo no mercado buscando ações e acompanhando o tempo todo. Então, compare fundos de investimento sempre do mesmo tipo. E a partir do momento que você identificou fundos do mesmo tipo,
olha a rentabilidade histórica deles. O maior erro que as pessoas cometem é olhar a rentabilidade dos últimos meses e fazer uma projeção de que essa rentabilidade vai se repetir nos próximos meses. O ideal é sempre você pegar um universo maior de tempo, fundos com mais tempo de existência e olhar a rentabilidade histórica desses fundos. Eu prefiro aqueles fundos que têm maior consistência, não oscilam tanto de um mês para o outro, do que aqueles que um mês estão negativo, outro positivo, outro negativo, mesmo que dê uma rentabilidade muito grande no último mês, por exemplo, mas ele está sempre oscilando. Eu prefiro os fundos que têm mais estabilidade, mesmo que a rentabilidade deles não seja absurda no último mês. Tá certo? Então, compare sempre fundos de mesmo tipo, compare a rentabilidade histórica desses fundos. E outra dica, entre fundos que têm rentabilidade próxima são do mesmo tipo, vá atrás daqueles que têm taxa de administração menores, porque as taxas impactam diretamente na rentabilidade do seu fundo. Tá certo? Bom, de forma simples e rápida, eu te apresentei os fundos de investimento e te ensinei como escolher os melhores fundos, os fundos mais adequados para você. Eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida você pode nos escrever e um forte abraço. Até a próxima!